Mas o grande assunto da semana, está terminando, foi a notícia de que o Ministério da Infraestrutura reduziu em 43 bilhões de reais o orçamento destinado às rodovias aqui de Santa Catarina. Foi um segundo golpe, porque nós precisamos da ampliação e até mesmo da duplicação da nossa rodovia aqui, que liga Joinville e São Francisco. Isso vai atrasar ainda mais. Foi uma atitude que revoltou todo mundo, inclusive eu, na manhã de quinta-feira, fiz críticas ao governo Bolsonaro e nas redes sociais eu recebi algumas observações de que a nossa representatividade, até foi um ouvinte de Jaraguá do Sul, criticando a nossa representatividade. Nós temos 3 deputados federais e Jaraguá do Sul tem 2. E são 5 atuantes deputados federais, todos em apoio ao governo. E uma das vozes que acabou também fazendo críticas a essa decisão burocrática tomada pelo presidente, pelo departamento, pelo Ministério da Infraestrutura, foi o deputado federal Rodrigo Coelho, que é o nosso convidado desta noite. Mas antes de rodar um depoimento importante feito pelo presidente Bolsonaro, eu gostaria de desejar boa noite ao nosso convidado, deputado Rodrigo Coelho, e comentar esse assunto que agora, pelo menos, acalmou a todos com esse depoimento feito hoje pelo presidente Bolsonaro. Deputado Rodrigo, obrigado por aceitar o convite e boa noite. Eu agradeço, Veríssimo, boa noite a todos, é um prazer enorme estar de volta aqui. Faço minhas suas palavras com relação ao grande amigo Henrique Schist Neto, e homenagear a sua esposa, as suas 2 filhas, netos. Realmente é uma perda muito grande. É uma pessoa que deixou não só um legado de grande trabalho e contribuição para a cidade, mas deixou vários amigos, uma inteligência ímpar, uma humildade que cativava, a todos. Então, condolências aqui aos seus familiares e amigos. Com relação, Veríssimo, ao corte das rodovias, a gente fez uma reunião da bancada catarinense já na segunda-feira, quando foi sancionado o orçamento, com esse veto aos recursos que foram garantidos na aprovação da lei orçamentária em dezembro do ano passado. Todos fomos pegos de surpresa, porque foi tudo acertado com o presidente da República, com o ministro Tarcísio, de que não haveria mais um corte de recursos nas obras de duplicação das nossas BRs. Houve já no ano passado, com o argumento de que era uma questão contábil devido ao gasto de obras para reparo e outras para obras novas, e que isso seria recomposto no início desse ano. Para surpresa de todos, já que temos na presidência da Comissão de Viação e Transporte da Câmara, o deputado Chiodini de Jaraguá, e na Comissão de Infraestrutura do Senado, o senador Dário Berger, então 2 catarinenses presidindo as comissões de obras da Câmara e do Senado, com emendas, inclusive, dos parlamentares à comissão, e relatada pelo deputado Hugo Leal, relator geral do orçamento, foi incluído nessa recomposição nas obras, em especial da 280, da 470 e da 282. Mas, infelizmente, houve esse corte. A bancada se reuniu veementemente com o diretor do DENIT aqui no estado, Ronaldo Carione, e, em seguida, solicitamos uma agenda com o ministro Tarcísio e todos entraram em contato com a presidência da República para que recompusesse esse valor de modo urgente. E a imprensa, e aqui parabenizar você, a todos da imprensa que colaboraram nessa repercussão, nessa cobrança dura, algo que não é favor, não é pedido, é uma justiça com o Estado, que tem apenas 1% do território nacional, mas que é a 6ª economia do Brasil, o 6º estado que mais arrecada. Só que em retorno, que a gente viu Brasília, apenas 10% volta. Só para ter uma ideia, da 280, em especial nosso trecho aqui, de Araquari, BR-101 até São Francisco do Sul, ano passado, foi empenhado apenas 10 milhões de reais. Uma obra que precisa de mais de R$1 bilhão para finalizar, aí incluindo obra no Canal do Linguado,
tem 600 imóveis para serem desapropriados, nenhum foi até agora. 600 imóveis? 600 imóveis precisam ser desapropriados, nenhum foi até agora. E a obra está com apenas 10% pronta. Tem uma frente lá em frente ao Colégio Agrícola, antigo Colégio Agrícola, hoje IFC, né, e outras pequenas intervenções. Mas está muito, né, e eu tenho 41 anos, desde que me conheço por gente, se faz duplicação desse trecho, né, que irrita não só quem transita diariamente lá, um trecho que sai em meia hora, 40 minutos, se faz no verão aí em 3, 4, 5 horas, sem falar, né, no não crescimento do Porto de São Francisco do Sul. Muitos empresários, muitas empresas estão procurando o Porto de Itapoá devido à facilidade de chegada dos caminhões, né, o Porto de Itajaí e assim por diante. E nas tragédias quase que semanais aí de acidentes que tiraram várias vítimas. Quem não conhece alguém que infelizmente faleceu lá na 280. Então isso é inadmissível, mas hoje, como você bem falou, na quinta-feira, o presidente Bolsonaro, sentindo a pressão, já foi lá naquele espaço que ele fala sempre com os apoiadores no Palácio Planalto, Palácio da Alvorada, na verdade, e já repercutiu a fala da imprensa dizendo que será, né, recomposto o valor cortado das rodovias federais do nosso estado. Vamos acompanhar então essa resposta do presidente, que acabou acalmando a todos. Eu até achei uma boa notícia. Vamos acompanhar então o esclarecimento do presidente Bolsonaro. Hoje parte da imprensa, presta atenção, parte da imprensa da Catarina bateu em mim que eu cortei 38 milhões do orçamento dessas Eu cortei 3 bilhões do Brasil todo. O parlamento fez um orçamento além da previsão de receita, sou obrigado a cortar. Henrique, estamos esculhambando em Santa Catarina, eu cortei 38 milhões. Mas a gente vai recompor ao longo do ano, porque tem essa arrecadação. Aí está. O que você achou desta resposta? Dá para ficar otimista, deputado? Sim. A gente, em reunião da bancada catarinense e com a coordenação da deputada Ângela e com o senador Jorginho, que estão lá em Brasília, foi dar essa notícia porque a gente falou que o clima estava pesado, num estado em que ele recebeu quase 80% dos votos, no segundo turno de 2018, onde tem uma maioria ainda grande de apoiadores, e não pode, né, um ano eleitoral, indo à reeleição, com pesquisas dando a ele o segundo lugar, já que Lula estaria em primeiro, perder o apoio do maior estado que, né, o dá essa primeiro lugar nas pesquisas. Então, ele sentiu, e na segunda-feira mesmo, foi noticiado que o governo federal arrecadou mais de 1 trilhão de reais e 400 bilhões. Foi a maior arrecadação em 26 anos, desde que começou essa medição de impostos federais. Isso diz o quê? Não só a retomada econômica nesse pós-pandemia, mas em especial de que, né, o que é 26 milhões, ou da BR 280, 470, no caso, totalizando 43, num orçamento de 1 tri. Né? Então, realmente mostra, né, não só o desrespeito, mas a injustiça com um estado maravilhoso que é o nosso, mas que carece de infraestrutura, no caso especial do nosso BR. Então, a gente tem a certeza que isso será cumprido e que nos próximos dias, quem sabe até na próxima quinta-feira, dia 3 de fevereiro, quando a bancada se reúne com o Tarcísio, já haja notícia e o repasse desse valor recompondo, e até vamos pleitear mais recursos, inclusive, para acelerar, em especial, como falei, às 280, nosso trecho aqui de Araquari a São Francisco está muito lento. Deputado, vamos repassar a situação, na sua ótica, a situação político-partidária com relação às eleições deste ano. Lá em Brasília, os parlamentares, particularmente o senhor, acreditam realmente nessas pesquisas, dando o presidente Lula na frente, até mesmo, segundo esses números, para vencer no primeiro turno? E o ex-ministro Moro, ele tem condições de crescer? O governador de São Paulo, João Dória, o presidente do Senado, como é que está o quadro para a eleição para esse ano, lá em Brasília, perante as bancadas e o clima político lá de Brasília? Olha isso, eu tenho um pé atrás com pesquisas, porque mesmo que se eu fosse seguir elas, eu não teria sido eleito em nenhuma das 3 eleições que participei. E pesquisa 8 meses antes da eleição
ainda mais numa pandemia, em que as pessoas, nós, né, da política, jornalistas, né, quem está mais no dia a dia da política fala sobre eleição, mas a população em geral, a gente conversa, estou rodando o estado aí nesse período de recesso das sessões na Câmara, as pessoas não estão nem aí para a eleição, elas estão preocupadas com o valor da gasolina, da energia, do gás, com a dificuldade em trabalhar, em recompor a vida de negócios que foram perdidos e assim por diante, e não estão preocupadas com a eleição. Nós também fazemos pesquisas, digo nós, pessoas, né, deputados e os partidos, no caso eu agora no Podemos. E realmente essas pesquisas estão colocando, né, o presidente Lula em primeiro lugar, não em Santa Catarina, mas em outros estados, mais população, e no geral, né, dá em primeiro lugar ao Lula. Mas eu penso que assim que começar os debates, assim que começar os programas de TV, vai se colocar, né, um comparativo entre os mandatos, entre as pessoas, mas em especial, né, a história de cada um. E é admissível que uma pessoa que tenha sido presa, condenada, né, apesar do processo ter sido invalidado pelo STF, né, isso é uma coisa lamentável, também depois de 7 anos correndo, e agora vai voltar do zero, né, estaca zero, ele primeiro que seja candidato, isso já é um grande equívoco da nossa justiça. Segundo, que esse grupo político ao qual ele pertence, em especial o PT, retome ao poder, né, como todos sabemos, isso foi confessado, foram recuperados mais de 7 bilhões de reais só na Petrobras, de recursos desviados, possa de novo, né, até se pensar em sonhar em voltar a ser presidente da República. Então, isso vai ser comparado e eu penso que aí vai cair a sua votação, até porque nas idas do presidente Lula aos locais, né, ele não é muito bem recebido não, né, e essa medição do termômetro das pessoas é muito importante. Obviamente que, como eu falei, a população não está preocupada com a eleição, o eleitor está um pouco quieto, está com dificuldade na pandemia. Você fala, por exemplo, com motoristas de aplicativo. É um termômetro interessante. Eu tenho uma relação próxima com eles, ando bastante de Uber, por exemplo, e eu vejo eles reclamando da dificuldade em se manter, né, com a gasolina alta, pagando o seguro do carro, financiamento, né, a manutenção do pneu, revisão e assim por diante, com o preço da gasolina com que é repassado pela plataforma. Eles estão com dificuldades, as pessoas realmente estão reclamando, mas eu penso que agora, e se não fosse a pandemia, o Brasil estaria voando, estaria num momento muito, muito, muito próspero, porque dá um exemplo das concessões que foram feitas de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O que se fez em 3 anos de concessões, de PPPs, de privatizações, é o que não foi feito na história toda do Brasil. E investidores internacionais apostando no Brasil. Dá o exemplo do nosso aeroporto aqui, de Joinville, que foi leiloado junto com os Navegantes, de Curitiba e de Foz do Iguaçu. O ágio, né, a diferença de preço do leilão na hora da compra foi mais de 1000%. Né? As pessoas estão apostando no Brasil. Agora foi leiloado a ferrovia Cascavel-Chapecó. Iniciam as obras já nos próximos meses e, em consequência, depois vai vir a Chapecó até Porto Itajaí, que é a tão sonhada ferrovia do frango. O governo federal, infelizmente, hoje não tem recursos para fazer essas grandes obras. E não tem que focar nisso aí, tem que privatizar, conceder esse privado e fazer essas grandes obras que o Brasil precisa. Então, eu estou confiante nessa retomada econômica nesse ano 2022. Não vai ser um ano fácil, a pandemia ainda está aí, mas bem mais leve, né, e com o avanço da vacinação, eu tenho certeza que vamos voltar não a um estado normal como antes, mas com os cuidados e as precauções necessárias, né, a um momento de crescimento do nosso Brasil, que é maravilhoso, mas em especial Santa Catarina, que sempre é um exemplo e um orgulho para o Brasil. Muito bem. Eu fico imaginando, às vezes, deputado, se essa pandemia não tivesse surgido, é claro que a Europa toda, Estados Unidos, a China, o crescimento seria algo assim espantoso. E nós aqui no Brasil também. Tivemos um atraso com a política do fique em casa, os moradores de rua de São Paulo aumentaram significativamente, a pobreza aumentou nos grandes centros. Tudo isso não aconteceria se não fosse esta pandemia. Mas eu quero aqui lembrar de que, com exceção de um período curto no Rio de Janeiro, durante a eleição de Leonel Brizola para governador,
em que a Rede Globo fez de tudo para que ele não fosse eleito, eu jamais vi na minha vida a grande imprensa tão tendenciosa como está acontecendo atualmente. Tendenciosa contra o governo e contra particularmente o presidente Bolsonaro. Sobre esse assunto, nós vamos comentar após o intervalo aqui no estúdio da TVBE com o deputado federal Rodrigo Coelho. Já voltamos. Mas eu falava no final do intervalo, que eu nunca presenciei uma situação, um comportamento da grande imprensa brasileira uma situação tendenciosa. Eu, por exemplo, eu não assisto mais Jornal Nacional. Eu não assisto mais comentaristas. E tendenciosa dos dois lados. Por exemplo, tem comentaristas que abertamente defendem o presidente Bolsonaro. Não vou dizer que não tenho razão ou não, mas eles não escondem essa circunstância. Agora, o Jornal Nacional, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Grupo Folhas, que tem entre seus braços a Datafolha. E quando a Datafolha apresenta uma pesquisa, para mim não tem a menor credibilidade. Pelo que eu tenho sentido, deputado Rodrigo, o Bolsonaro ainda a maioria das pessoas com quem eu converso, ele pode ter seus defeitos, como todo mundo tem, mas se ele manter esse discurso de que no governo dele não tem corrupção e quando acontecer ele manda embora, se ele mantiver esse discurso, ele tem uma vaga garantida no segundo turno. Eu também não concordo que o Lula tenha combustível para chegar ao segundo turno. E uma prova disso nós temos aqui em Joinville. O PT só fez um vereador na eleição passada. Não elegeu um vereador. Elegeu uma vereadora agora por méritos dela. Deputado, como é que está, na sua visão, o panorama aqui no Estado? A senhora acredita na circunstância de afunilamento de candidaturas quando mais nos aproximarmos da eleição? Por exemplo, teremos 4 ou 5 candidaturas fortes e os partidos apoiando um ou outro, ou até mesmo não lançando candidato a governador. Como é que está o panorama? E vamos começar pelo MDB. Qual é a sua previsão sobre o comportamento do MDB? Eu gostaria que fosse assim, mas eu penso que a eleição de 2022 vai ser um pouco parecida com o que aconteceu em Joinville e outras cidades em 2020, porque não haverá coligação. E os partidos vão ser meio que obrigados a lançar candidatos à majoritária até para divulgar o seu número, né, as suas ideias, as suas bandeiras, e tentar, assim, eleger deputados estaduais e federais. Dificilmente um número maior de candidatos, então, governador. A tendência é essa, infelizmente. A presidente talvez não, né? Vão acabar se unindo em torno das candidaturas de Lula, Bolsonaro, Dória, né, Ciro, o Moro, os mais cotados. Mas a governadora, eu penso que terão um número maior devido a essa circunstância. Então, dificilmente o partido vai eleger 3 deputados estaduais, 3 federais, como aconteceu na última eleição. Vai eleger 2. Em Joinville, por exemplo, na Câmara de Vereadores, tem 14 partidos que têm vereadores lá, a maioria com 1. Tem só o PSD que tem 2, né, o Novo, e o MDB que tem 3. Essa tendência vai se repetir. Mas eu penso que hoje tem algumas candidaturas fortes. Claro, o governador Moisés, para desgaste, está com recursos em caixa, está distribuindo, está bem assessorado agora nesse segundo momento pós-processo de impeachment dele, e vem forte para a eleição. Não tem como descartar isso, porque é o governador do estado, tem a máquina, tem a estrutura, e está passando a economia por um momento bom, né, e a arrecadação, e assim ele está contribuindo com os municípios. Não sei se vai chegar na ponta, no eleitor, né, mas a classe política, prefeitos, deputados, estão, na sua grande parte, com ele. Jorginho Mello é o candidato de Bolsonaro no estado, né, hoje, a princípio, teria ele, PL, seu partido, PTB, coligados.
Republicanos e PP, dois partidos que estão com o Bolsonaro hoje, não fecharam ainda, não bateram o martelo na candidatura do senador Jorginho Melo, mas é um candidato forte também, sem dúvida, senador, né, da República. Vai se licenciar agora para Dona Ivete assumir por alguns meses. Já foi decidido isso? Ele bateu o martelo, vai se licenciar agora, não definiu ainda o prazo, mas a ideia dele é prestigiar não só a Dona Ivete por um período, mas também o Beto Martins, que é o segundo suplente, que é o ex-prefeito de Imbituba. Isso dá a ele uma simpatia com esses, né, candidatos, com essas pessoas e com os partidos, já que o MDB hoje está rachado, não tem como não reconhecer isso. Os deputados estaduais, na sua quase totalidade, estão com o governador Moisés. Tem uma parte do partido que ainda é simpática à candidatura do senador Dário Berger, que eu considero já com os dois pés fora do MDB. Ele está bem encaminhado para ser o candidato do PSB, tentando ele daí uma coligação com o PT. No caso, Décio Lima iria a senador, né, na chapa, para dar palanque à candidatura de Lula aqui no nosso estado. Não é se desprezar, é um político vitorioso, foi prefeito de São José 2 vezes, de Florianópolis 2 vezes, senador da República, e que tem uma história, né, política exitosa. E a esquerda tem os seus 15% a 20%, né, em nosso estado. E o Dário tem um perfil mais de centro, né, se reconhece a sua capacidade. Antídio ganhou um certo fôlego agora, né, com a desistência ou a saída de Dário do partido e a não candidatura de Celso Maldaner a presidente, a governador, que é o presidente do partido. Celso Maldaner apoiaria Antídio. Então, Antídio hoje, prefeito de Jaraguá do Sul, uma baita pessoa, um cara sensacional, um empresário de sucesso e um excelente prefeito de Jaraguá do Sul. A princípio, seria o candidato do MDB, mas não com o apoio da base dos deputados estaduais. Seria o candidato do partido, mas, infelizmente, o partido vai rachado para a eleição. Essa é a tendência hoje, né, de candidatura. O nosso partido Podemos tem como pré-candidato o prefeito Fabrício, Balneário Camboriú. Ele quer fazer no estado o que fez em Balneário Camboriú, uma gestão inovadora. A cidade hoje tem 100% de saneamento básico, uma cidade belíssima, né, que recebe a todos. Fez uma obra ousada lá de alagamento da praia em poucos meses. É um cara jovem, né, com perfil... Por coincidência, seu primo irmão, né? Isso, ele é primo do meu pai, né, então é meu primo segundo, mas é uma pessoa fantástica. Ele tem um desafio que é ter que renunciar dia 2 de abril. Essa é a grande dificuldade dele. Porque não é fácil você tomar uma decisão no auge da sua vida pública, tendo mais de 3 anos pela frente, ter que dia 2 de abril renunciar para o vice assumir, que é ligado ao PL, então ao senador Jorginho, e a convenção partidária só em agosto, né? Então vai ficar aí 4 meses praticamente num limbo, né? E numa história recente, digo 2018, tivemos a mesma coisa com o ex-prefeito Napoleão Bernardes de Blumenau, um cara preparadíssimo, no auge também da sua carreira política, um prefeito de Blumenau renunciou para sair a senador pelo PSDB, inclusive numa convenção histórica que os tucanos fizeram aqui em Expoville, em que foi Paulo Boia governador e Napoleão a senado. Uma semana depois, ele foi convidado, por decisões da cúpula partidária, a ser o vice do Mauro Mariani, que na época era o candidato mais forte, junto com o Merizio, só que veio a onda Moisés e acabou ficando de fora do segundo turno. E político sem mandato, como meu pai fala, é igual peixe fora d'água. Infelizmente, é injusto, né? Um cara preparado, mas está aí há 4 anos sem mandato. Hoje, Napoleão, né, o próprio prefeito Mário de Blumenau, que é do nosso partido, falou que ele teria dificuldade em se eleger deputado estadual ou federal, porque perdeu a sua base, perdeu a sua raiz, os apoiadores. Então, é uma decisão que o Fabrício tem que tomar, que é muito difícil. Né? Então, essa é a dificuldade só dele hoje. O prefeito Jean, como já foi deputado federal, estadual, vereador várias vezes, né, prefeito na reeleição, então eu penso que já está com a decisão tomada. Até porque já está em pré-campanha há um bom tempo, tem um grande marqueteiro que é o Fábio Veiga, foi reeleito no primeiro turno na capital, tem uma capacidade de articulação grande, tem agora um partido que é o maior partido do Brasil, não só em estrutura de deputados, mas também em fundo partidário, que é a União Brasil, que é a união do PSL com o DEM. Então o Jean, a princípio, seria o candidato que eu vejo desses que aí estão, junto com o governador Moisés e Jorginho, que teria grande chance de chegar, né, ao segundo turno. Que está conversando muito, já adiantado, com o PSD, né, do ex-governador Colombo, Napoleão também,
mas que fez uma composição para tentar ter alguém do norte, ou do sul, ou do oeste, porque o Jean tem essa dificuldade de ser conhecido bastante e bem na Grande Florianópolis. Mas no norte do estado, no sul, no oeste, ele tem dificuldade de entrar. Então essa composição, essa geografia é importante para ele que ele possa viabilizar a sua candidatura. Enfim, a princípio serão esses os candidatos. Né? Tem a candidatura do empresário Luciano Hang a senador. Tive uma conversa recente com ele e a princípio até na família e na empresa já definiu que será candidato a Senado, mas ele tem a tendência de não se coligar. Isso é um fato novo, né, deputado? É um fato novo. Essa tendência dele de não se coligar num partido, conforme conversamos antes da gravação do programa. Isso é um fato novo. Ele será candidato ao Senado, né? Eu tive com ele na semana retrasada e o encontrei num show do Gustavo Lima lá em Camboriú, e ele confirmou, né? E falou isso, e falou em público, não tem segredo para ninguém também, que ele é candidato a senador. Tanto que ele percorreu o show lá e ficava, né, tirando foto com os seus apoiadores. E ele confessou que não tem a intenção de se filiar ao PL, por exemplo, que é o partido do presidente. Ele quer ter uma candidatura meio... Até porque ele tem uma relação boa com o prefeito Antídio, ele tem uma relação boa com o Jean, o próprio Fabrício, né? E o Jorginho também em especial, claro. Mas ele não queria ter essa vinculação, ele quer ter uma candidatura isolada, sozinha. É possível, já que o cargo de senador também é um cargo majoritário. Então, a princípio, poderia ir para um Republicanos, tá? Né? Um partido que não teria hoje coligação com nenhum dos candidatos. E ele faz uma campanha mais escancaradamente para o presidente Bolsonaro. É um fato novo porque ele, querendo ou não, qualquer pesquisa que é feita o coloca disparado na frente para senador. Então, dificultaria uma candidatura, por exemplo, de Raimundo Colombo ao Senado ou do próprio Paulinho Bornhausen, que é nosso ex-deputado federal, e do Podemos a senador. Não que não poderiam ir, mas a candidatura fica um pouco mais difícil, já que essa eleição é só uma vaga, né, para o Senado. Então, tem a candidatura do Kennedy aqui de Joinville e também do deputado Kennedy pelo PTB, que daí seria alinhado ao senador Jorginho. Eu penso que nesse caso, né, já que há uma aproximação do deputado Kennedy com o Jorginho e com o próprio Luciano Hang, e o Kennedy compor, né, a deputada estadual, federal, mesmo a suplente do Luciano Hang. Eu penso que o Kennedy não iria, né, essa é a minha opinião, é o que eu acho, que o Kennedy não iria bater de frente com o Luciano, já que a ideia é ter apenas um candidato a senador bolsonarista, já que hoje o grande problema do Bolsonaro no Congresso Nacional é no Senado. Na Câmara ele tem a grande maioria, não tem dificuldade em aprovar as reformas, as privatizações, mas chega no Senado, trava, ou eles engavetam, porque não tem a maioria. Vão ser trocados agora, né, eleição de 27 senadores, a intenção do presidente é eleger pelo menos uns 15 senadores para que ele tenha a maioria no Senado, já que hoje ele não tem. E essa ideia de lançar candidatos, né, em alguns estados é inclusive uma estratégia da campanha e da coordenação nacional da candidatura do presidente Bolsonaro. E certamente foi convencido o empresário Luciano Hang dessa estratégia do presidente. Deve ter sido convocado pelo presidente a ser candidato ao Senado. Certamente. Vamos aguardar o destino do deputado Kennedy Nunes, deputado estadual. Ele tem dito que não vai ser candidato à reeleição, nem a deputado federal, nem a deputado estadual. Embora ele tenha um patrimônio político muito grande, porque além de ser um político trabalhador, ele tem a Assembleia de Deus. Ele é o candidato oficial um dos candidatos oficiais da Assembleia de Deus, que tem ramificações e musculatura em todo o estado. Aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina, aliás, há uma divisão muito grande entre apoiar o presidente Bolsonaro e apoiar outro candidato. Como é que o senhor está se sentindo, por exemplo, o senhor que, embora não seja daqueles bolsonaristas de cruz na testa, como se dizia, mas o senhor faz parte lá da base de apoio na Câmara do presidente Bolsonaro. Como é que ficaria o senhor no partido que já manifestou apoio para um candidato?
Isso já está certo? O seu partido já está fechado com o ministro Moro, deputado? Sem dúvida, hoje o Moro é o pré-candidato a presidente do Podemos. O fato novo dessa semana é uma aproximação muito grande do Moro com a União Brasil, que seria o partido que indicaria o vice do Moro. No caso, Luciano Bivar ou outros, né, que querem compor com o Podemos. Mas a bancada do Podemos, são em 11 federais hoje, 9 senadores, a sua grande maioria, os federais, por exemplo, 6 ou 7 dos 11 são simpáticos ao Bolsonaro, e a grande intenção da presidente do partido, Renata Abreu, é dobrar a bancada para 20 deputados, viu que teria dificuldade desses deputados apoiarem e abraçarem de vez a candidatura do Moro. Caso meu, Diego Garcia no Paraná, Bacelar na Bahia, Lucena em São Paulo, Zé Medeiros no Mato Grosso, deputados que são e fazem parte da base bolsonarista, por mais que não sejamos aquele ala mais à direita, mais ideológica, mas nesses 3 anos, por exemplo, todos sabem que eu votei nas pautas econômicas do governo, concordo na sua grande maioria, mas tenho minhas críticas com relação ao presidente em várias falas ou posições dele, exemplo da vacina, por exemplo. Eu acho que ele poderia fazer um gesto: pessoal, vamos lá sábado agora, dia D, vacinação. Certamente muitas pessoas iriam vacinar, assim como hoje muitos não se vacinaram devido à posição dele intransigente com relação à vacina em si. Eu acho que na condução da pandemia, no geral, o governo federal foi bem, deu apoio aos estados, socorreu as empresas, deu uma atenção forte às pessoas mais carentes com o auxílio emergencial, mas só dou um exemplo da vacina. Então a tendência hoje, minha, é apoiar o Bolsonaro à reeleição. Até porque o Moro não bateu o martelo ainda que ele é candidato. Nem na filiação dele ao partido ele falou isso. Conversou com a bancada, está interagindo, está correndo no Brasil, mas eu ainda penso que ele vai pensar bem, né, e não vai querer também entrar numa aventura, até porque ninguém é candidato dele próprio, né, ninguém sai sozinho. Uma candidatura dele vai criar um peso, e ele é o oposto de Lula e Bolsonaro, né, dos eleitores, dos apoiadores, e precisa de estrutura partidária para isso. Por isso essa conversa com a União Brasil, e uma federação talvez com Cidadania, que é outro partido que está com dificuldade em atingir a cláusula de barreira, dando mais chances ao Podemos e à Cidadania de elegerem os deputados federais para a bancada e poder superar a cláusula de barreira. Então, acho que é cedo ainda para definições, né, e eu penso que até dia 2 de abril isso ficará mais claro, né, dessa definição de Moro candidato ou não, e se é pelo Podemos ou não. Muito bem. Deputado Rodrigo Coelho, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Nós estamos começando a ouvir os deputados federais e começamos pelo deputado Rodrigo Coelho neste programa. Nos próximos serão convidados o deputado Darcy de Matos e o coronel Armando, que são deputados aqui da cidade. Nós vamos ao intervalo e retornamos para a conclusão do programa.